Olá, mulherada! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Pode Ver Mulher. Eu adoro esse podcast, adoro demais, porque toda vez vem uma mulher extraordinária com uma capacidade incrível e a gente aprende tanto que a gente precisa compartilhar. Então já vou te dizendo, pode compartilhar que esse conteúdo aqui, viu, tá demais. Nesse episódio, Andréa Viana compartilha a trajetória da Moral Tatu. Olha só, ela que traz no olhar feminino, que sustenta a marca há mais de 25 anos, gente. É muita história. Em um mercado totalmente masculino. Ela traz aí leveza, cuidado, sensibilidade, estética, estratégia e liderança. Ela fez com que tudo isso se combinaram aí para criar a Moral Tatu. Andréa Viana, seja muito bem-vinda, minha querida. Ai, eu é que agradeço demais, gente. E que recepção, hein? Nossa, olha, pra falar a verdade, quando eu falava assim, gente, hoje eu vou convidar a Andréa Viana, vai conversar comigo, Andréa Viana, assim, da Moral Tatu. E todo mundo ficava, meu Deus, a Moral Tatu, eu tenho uma história. Todo mundo tem uma história com a Moral Tatu. Todo mundo tem uma história. Eu falo assim que a Moral, ela devia fazer parte do patrimônio histórico de Teresina, Nossa, né? com certeza. Porque, realmente, dos anos 2000 pra cá, a gente fez parte da história de muita gente. Muito legal, eu acho muito legal. E sem falar que a Andréa, ela é um alto astral, uma leveza. Conheci também a cunhada dela, que é outra mulher extraordinária. Gente, são muitas mulheres potentes. Eu até falei com ela que no Diamante a gente encontra muitas mulheres potentes, que a vontade é de sair conversando com todas, porque o repertório da mulher já é grande, né? É. E o que a gente entende quando a gente está nesse universo, né, Lene, é que aquela velha máxima do só sei que nada sei super cabe, né? Uhum. A gente está o tempo todo aprendendo com elas, né? Então eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com elas. Pronto, E a gente vai aprendendo. Fala um pouquinho aí quem é a Andréa Viana. Bom, deixa eu falar, então, eu falo sempre quando eu vou conversar com um time, tudo, eu sempre falo assim, peço para eles se apresentarem, diga quem você é, sem dizer o que você faz, né? É legal. E aí eu vou falar quem é a Andréa sem dizer o que eu faço. Então, assim, a Andréa, ela é mãe de 2 filhos maravilhosos, né? Um casal lindo, o Arthur e a Aldara. A Andréa é esposa do Márcio, né? Que é o idealizador da Moral. Gente, Márcio tá aqui com a gente também, viu? Márcio que idealizou a história, ele botou para idealizou. funcionar. Você ainda Isso. não fazia parte, né? Sim. Já fazia parte. Na verdade, ele me contou o sonho e eu falei assim, vamos? Foi E eu mais, agarrei esse sonho. Quero saber de tudo. Pronto, finalizei. E a Andréa é pedagoga, eu tenho... sou apaixonada por pessoas, eu acho que a gente já percebeu isso, né? Então, eu gosto muito dessa parte de liderança, de estar com pessoas, de lidar com pessoas, né? Isso para mim me engrandece a alma, né? Ai, então, isso me faz ser essa pessoa que eu sou, né? Então, gosto muito de pessoas. Vocês já perceberam que hoje tá demais, né? Então, compartilha aí que hoje esse episódio vai ferver. Andréa, fala como foi que nasceu a Moral Tatu. Olha só, lá em janeiro de 2000, eu conheci o Márcio no ônibus, tá, gente? Foi no ônibus, dentro do ônibus. Conheci Márcio e aí a gente foi conversando, e aí nesse mesmo dia a gente conversou muito e ele me contou desse sonho. Isso no ônibus. E nisso ele perguntou, você vai pra onde? Eu, pro shopping. Aí eu falei, e você vai pra onde? Ele, pro shopping. E aí, minha filha, quando Deus quer que as coisas... Olha né? conexão, hein? Então a gente foi, e a gente conversou muito, tomamos muito chopp, não foi, Márcio? Uns choppzinhos. E aí ele me contou desse sonho. Ele falou que o sonho dele era ter uma loja de tatuagem, assim, assim. Isso lá nos anos 2000, né? Isso não existia, gente. Não existia. Não tinha estúdio de tatuagem aqui em Imagino a Teresina. resistência também que ele teve. Foi bem desafiador. E ele queria uma loja que fosse rock and roll e tal. Aí eu perguntei pra ele assim, e o que falta pra você abrir essa loja? Ele falou assim, tô juntando dinheiro.
Aí eu falei assim, quanto você já tem? Aí ele falou assim, eu já tenho R$400. Nossa! E aí, Ó o dinheirão, viu? e aí, nisso, a gente começou a namorar e ele sempre com aquela ansiedade de ter logo, de fazer logo. E ele juntando o dinheiro dele, ele juntando dinheiro. E nisso eu trabalhava numa outra empresa, eu trabalhava numa clínica. E aí eu falei assim, Márcio, vamos abrir essa loja? Aí ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, você não tem R$400? Eu tenho um talão de cheque. Naquela época a gente trabalhava com cheque, tá, gente? E a gente abriu a Moral com R$400 e um talão de cheque. Sério? De 20 folhinhas, foi. E a gente contou com, né? O Márcio sempre foi assim, mais pé no chão, mais preocupado. Eu que sempre fui, não, a gente vamos lá, vai dar certo, né? Ai, Então eu por sempre isso fui muito deu certo positiva, vocês. né? E o Márcio, ele sempre foi o artista, ainda hoje ele é o artista e ele gosta muito dessa parte realmente da arte, né? E o Márcio já fazia tatuagem. Só fazia tatuagem de rena. Ainda No tinha tempo esse da... detalhe. Você lembra quando lançou aquele clipe da Madonna? Como é que era o clipe, Márcio? O nome do clipe? Que ela apareceu com as tatuagens de rena e nessa época a rena bombou. Nossa, aí E aí, foi a nossa, oportunidade. foi. E nisso ele trabalhava lá no Riverside, fazia tatuagem de rena, né? Mas o Márcio já trabalhava com tatuagem, né? Era Já só rena. E Só até rena. então a gente tinha que buscar um parceiro que fizesse tatuagem definitiva, porque até então ele não fazia, né? E aí agora, aqui em Teresina na época só tinha um tatuador. Lá nos anos 2000. Só existia um tatuador em Teresina. E olha, quem conhece, fala aí, comenta aí. Quem conhece o Pedim? O Pedim foi o primeiro tatuador da Moral. Foi? Então, até então, o Márcio não tatuava, né, definitiva, ele só colocava piercing. Eu falei, a gente precisa de um tatuador né, que faça tatuagem definitiva. Então, veio o Pedim. Tivemos que colocar ele todo dentro dos nossos padrões, porque o nosso diferencial, ainda hoje, sabe, Lene, é exatamente trabalhar muito bem a questão da biossegurança, da higiene, do bem-estar do cliente. Então, desde aquela época, a gente já fazia esse trabalho. Então, quando o Pedim veio, que ele tinha uma cultura completamente diferente, aí quando veio, eu falei assim, não, a gente precisa adaptar, precisa trazer a nossa cultura, né, trazer o Pedim para a nossa cultura. E então, assim... E o Pedim, ele trabalhava onde? Ele trabalhava em casa. Ele não tinha Não. estúdio. Ninguém tinha estúdio. Ninguém mesmo. tinha estúdio. Nossa, vocês foram Ninguém. mesmo. exemplo. Então, assim, e o que acontece? Quando nós abrimos o estúdio, esse foi o nosso grande diferencial. Por quê? Porque a gente abriu um estúdio de tatuagem com cara de consultório dentário. Então, eu fazia questão, quando o cliente chegava lá na loja, aí ele vê aquela loja cheia de camisa de rock, toda preta, eu falei, vem conhecer o estúdio. E quando eu levar, meu Deus, parece um consultório. E assim, a ideia principal era essa mesmo, era fazer essa conexão entre tatuagem e limpeza, e higiene e segurança, né? Não era para ser feito em casa de qualquer jeito, né? Sim. E aí eu me lembro que foi muito difícil treinar o Pedim, porque ele não queria usar luva. Não gosto de usar luva não, porque senão eu não consigo sentir a pele do cliente. Não, minha filha, mas tem que usar luva. Aí usar Como você trabalhava em clínica, você já tinha essa visão, já né? tinha uma noção de biossegurança, né? Eu falei, não, você tem que usar luva, você tem que usar máscara. Máscara? Não, eu vou ficar sufocado. Eu falei, não, tem que usar. E aí ele tinha um cabelão enorme, cacheado. E aí eu acho que ele lavava o Pedim, só lavava aquele cabelo uma vez por semana. Eu tenho certeza. Aí eu falei, Pedim, você tem que usar touca. Aí ele, não, vai bagunçar meu cabelo. Não, meu filho, vai não, você vai usar touca. Foi bem desafiador pra ele, viu? Foi. E aí começou a vir muitas demandas, né? O único estúdio e tal, e aí boca a boca. E só o Pedim fazia. Só Aí o lá Pedim vai fazia. Márcio Aí foi entrar. onde o Márcio entrou para poder começar a fazer tatuagem, né? Ai, que legal. Mas Aumentou o fluxo. aumentou o fluxo de cliente, o Pedim já não dava mais conta. Eu falei, agora você vai ter que entrar, Márcio. Aí, de detalhe, né? Não existia curso de tatuagem.
Pois é. Aí o Márcio teve que aprender sozinho, porque o Pedinho, ele era muito detentor do conhecimento, ele não queria compartilhar muito, não. Nossa, é isso que eu ia te perguntar, os desafios que vocês tiveram. O primeiro desafio realmente foi aprender a tatuar. Porque naquele mundo não tinha internet, né? Não, de jeito nenhum. Tinha mal o celular aquele... Não, o celular era só para ligar e receber. Não tinha, era só isso. Gente. Então, realmente era muito desafiador, porque o que o Márcio tinha de conhecimento? O que ele via o colega fazer, o que ele via. Mas entre o ver e o entender como é que é o funcionamento da máquina e tudo, é diferente, né? Então, mas ele falou assim, nessa época a gente já ia para São Paulo, e a gente já comprava mercadoria lá, e o Márcio falou, André, vamos comprar um kit de tatuagem aqui, e vamos aprender. Eu digo, você precisa aprender. Aí, quem foi a primeira tela do Márcio? A gente fala tela, viu? A gente não fala mais cobaia. Cobaia é coisa do passado. Ah, então antigamente era chamado de cobaia as pessoas. Por quê? Porque a pessoa ia, né? Aí, ia ser experimento. Gente, eu fui literalmente experimento. Vocês não têm noção. Eu falei, vamos lá, você vai aprender a fazer. Eu vou deixar você fazer aqui uma tatuagem em mim. Nossa, olha, foi difícil, porque a máquina toda desregulada, então assim, sangrou muito, porque ele não sabia. Olha, foi... Nossa, André. Foi difícil, eu chorei, não vou mentir pra vocês, não. Eu chorei. Mas o importante é que isso renderam maravilhosos frutos. Então valeu a pena as minhas lágrimas. Mais de 25 anos, não é isso? Valeu a pena as minhas lágrimas. E como foi que esse olhar feminino da André, que você sempre fez parte de tudo, tô achando massa, sério. Como foi que o olhar feminino começou a criar a identidade da Moral? Pois é, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo, o Márcio, ele foi criado rodeado de mulheres. Então, para o Márcio aceitar a liderança de uma mulher, para ele isso não era problema. E ainda hoje não é. O que já era diferente de Pedinho, né? Total. Pedinho ali até para botar uma touca. Não era problema. Então, o Márcio, eu acho que assim, o nosso negócio juntos, porque desde então a gente trabalha junto, sempre deu muito certo, porque ele sempre me aceitou como líder, né? Como gestora. Então, ele sempre deixou essa parte da gestão da loja muito nas minhas mãos. Não, você sabe, você entende. Então, ele sempre confiou em mim como E ele foi mais como dessa gestora. questão do operacional. E ele foi... Então, assim, ele é o cara das ideias. E eu vou lá e coloco em prática. Né? Poxa, que legal, essa conexão é importante. Isso, então eu acho que eu sou muito isso, eu sou muito de fazer. Então, vamos lá, a ideia é o quê? Não, a ideia é abrir uma loja de rock. Pois vamos lá, o que a gente precisa? Vamos fazer o quê? Vamos botar aqui no papel. Então, eu sou muito isso, né? E ainda sou daquele tipo que se tu me der um X, eu quero te entregar 2X. Então, sempre fui, né, realmente dando o meu melhor em todos os aspectos, né? E aí uma coisa interessante, a Moral, ela foi crescendo de forma desordenada. Então, na época, eu tinha o quê? Eu tinha 24 anos. E a gente abriu essa loja e ela foi crescendo de uma maneira muito rápida, né? Únicos no mercado, né? Único, Eu diferente. lembro que todo mundo falava assim, uma loja de rock, a Moral. Uma loja de uma Moral, uma pizza em Moral. Tudo, realmente, vocês, tudo se direcionava para a Moral. E a Moral, ela era point de encontro, né? A gente tem um depoimento de uma cliente que ela disse que conheceu o marido dela lá na Moral e eles se casaram e hoje eles têm 2 filhas e levaram as filhas lá na Moral pra gente conhecer. Puxa, que legal. Então, vocês fazem parte tudo ali da família das pessoas, né? Isso, dessa juventude dos anos 2000, né? Vamos falar assim. A gente fez parte realmente dessa... E venhamos e convenhamos, anos 2000 foi incrível, né? Foi. Poxa. Eu também acho. Então, eu acho melhor do que... Então, assim, a gente fez parte desse movimento gostoso dos anos 2000. Então, a Moral fez parte disso e a gente cresceu muito nessa época, né?
a gente foi crescendo, o Márcio foi ensinando mais tatuadores e mais tatuadores. Nós fomos criando concorrentes para nós mesmos. Ui, é isso que eu ia falar. Aí começou o desafio, como você falou. A Moral foi crescendo, aí você... Como foi montar a equipe da Moral? Porque é um mercado novo. Foi bem desafiador, ninguém conhecia. E outra, como eu falei no começo, não existiam profissionais. Então, por exemplo, quando aí teve um momento que o Pedro falou assim, olha, eu vou precisar sair. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí o Márcio segura a onda. Só que o Márcio, para ficar tatuando e colocando piercing, já não dava. Aí o que o Márcio fez? Vou ensinar uma pessoa a colocar piercing. Aí ensinou a pessoa a colocar piercing. Pronto, ele ficava só na tatuagem. Só que demanda de tatuagem é muito grande. O único estúdio de Teresina. Pois é. Então, a demanda é muito grande. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Márcio precisa começar a ensinar outras pessoas. E aí você imagina, onde é que a gente vai encontrar pessoas para ensinar? Né? Como nós vamos selecionar essas pessoas? Aí o que a gente fazia? A gente colocava o velho anúncio, né, no jornal, Sim. Essas coisas, buscando desenhista. A gente só queria alguém que soubesse desenhar. Na hora que alguém disse assim, eu sei desenhar, e o Márcio já enxergava ali um potencial tatuador. Era desse jeito. Então, quando a gente ia fazer seleção, a pessoa trazia o álbum dela de desenho. Deixa eu ver teus desenhos. E assim, a gente ia selecionando as pessoas para poder ensinar, né? E hoje existem grandes nomes aqui de Teresina que a gente se orgulha muito, né? De abrir a boca e falar, olha, tá aqui, foi Márcio que ensinou, passou pela Moral, né? Então, seus primeiros passos foi na Moral, né? Então, Maciel hoje é um grande nome hoje aqui em Teresina. Foi um dos que chegou com álbum de desenho, né, para poder fazer parte da seleção, para aprender a tatuar, né? Tem o Titatu também, que é um profissional incrível, gosto demais dele. Então tem vários, né? Eu não vou começar a falar não, senão vou ficar enciumado porque eu não falei nome de um, então vou parar por aqui. Existe mulher que faz tatuagem, tatuadora? Sim, e assim, o mercado de tatuagem foi crescendo, e aí a gente viu essa necessidade. Por quê? Porque lá nos anos 2000, teve uma onda da mulherada fazer tatuagem na virilha, e tinha uma história de um anjinho. Aí era? Tinha, minha filha. Tá, e você tem essa tatuagem? Olha, não, ela não é dos anos 2000. É porque ela foi uma desse. A Andréa veio aqui, meu Deus, na moral. Olha, ela não é dos anos 2000, minha filha, porque quem é dos anos 2000 tem ou uma fada na virilha, ou tem um anjinho, aquele que ficava assim, deitadinho numa nuvem. Sério? Era o ponte da mulherada. Era. Loucura. Então, assim, aí o que acontece? Tinha os maridos, os namorados, que ficavam meio enciumados. Eu falei, Márcio, a gente precisa de uma mulher para tatuar. E aí foi quando ele buscou, a gente da mesma forma, vamos fazer uma seleção para mulher. Alguém conhece uma mulher que saiba desenhar? Olha, aí, essa questão dos ciúmes, eu vou até te perguntar, tu sentia ciúmes? Porque são lugares assim bem... Nunca senti ciúmes. Sério? Ai, não sei se meu marido depois dizer, não, vou tatuar ali, eu não sei. E quando chega uma cliente que quer colocar um piercing genital e diz que só quer colocar com o Márcio porque ouviu dizer que ele tem a mão leve. Minha filha, você acha? Eu vou lá ter minha mão, vamos aqui escolher a joia, querida. Você tem uma cabeça muito boa, muito massa, Andréa. Eu sou dessas, minha filha. Não tenho tá disso, tudo não. bem, né? Não. E nunca tive. Antigamente, acho que 2005, 2006, tinha uma cliente que era muito engraçada. Ela era, assim, uma coisa com o Márcio, né? Mas ela queria tanto que eu tivesse ciúme dela. Ela queria muito. Todo lugar que a gente chegava, a gente se esbarrava assim nas baladas e tal. Menina, essa mulher chegava, mostrava logo o umbigo. Olha, Márcio, como é que tá meu umbigo? E eu me metia assim no meu. Menina, tá ótimo, tá lindo. Nossa, adorei. Olha, essa peça que a gente escolheu ficou ótima. Eita, André. E eu me metia na conversa. Mas sempre fui muito tranquila. Não tenho tempo pra essas coisas, não.
Pronto. Aí o mercado da mulherada começou a surgir mais Aí tatuadores. mais tatuadores. Hoje, por exemplo, a gente tem uma equipe de... são 4 tatuadores, né? Então, a gente tem 2 homens e 2 mulheres. Ah, legal. Né? Então, fica Onde bem foi que divididinho. surgiu ali a Moral? Sempre foi no centro de Teresina? Sempre foi ali. Sempre Ali foi na ali. Praça João Luiz? Uhum. Sempre foi ali. Nossa, há mais de 25 anos vocês estão ali? Uhum. Vamos fazer 26 agora. Nossa, que legal, Tá, muito 26. legal. E aí o Márcio tá aí com os projetos. Ai, será que... Porque venhamos e convenhamos, né, Helene? O centro mudou muito. Mudou. Mudou muito. Depois da pandemia. Depois da mudou pandemia, muito. aí o Márcio repensando, André, eu acho que talvez seja a hora de sair do centro. Aí a gente está assim, eu acho que vou botar uma enquete, né? Uma enquete para saber se a gente sai ou não sai do centro, porque realmente assim, a Moral ela é muito enraizada no centro, né? Sim. E aí a gente fica assim, né? Mas a gente também entende que é o processo e que às vezes a gente precisa de mudança, né? A gente Então, está vendo muito isso, né? então não tem... ser resistente a certas coisas. Uhum. Estilos de tatuagem. Tem pessoas que já chegam, não, eu quero a tatuagem tal. Ou não tenho nenhuma, me dá aí um norte. Eu quero uma Tem. tatuagem grande, média, pequena. Eu tenho aquele cliente que fala assim, eu queria fazer uma tatuagem. Aí eu falo assim, vamos lá, você tem uma referência? Não. Aí, mas o que você gosta? Aí, não sei, qualquer coisa. Qual é a tatuagem que tá na moda? Né? Aí eu, É bem desafiador pra ti, né? Porque você fica com medo de dar o palpite. Não gostei. Isso. E aí é onde entra essa sensibilidade e aquela chamada venda consultiva mesmo. Então, nesse momento, eu pego esse cliente, vamos lá, me conta um pouquinho da tua história, né? Então, eu tento pegar, assim, elementos da história dele. Que tal se a gente fizer, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. São quantas meninas e quantos meninos, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina. E que tal a gente fazer os bonequinhos? Vamos supor que, que tal a gente fazer os bonecos? Não gosto de boneco. Que tal a gente fazer estrelas? Você queria fazer onde? Queria fazer no ombro. Ficaria legal 3 estrelas no ombro, que cada estrela representa um filho seu, né? Aí coloca uma cor que cada um mais gosta, né? E assim vai. Então, a gente vai tentando trazer aquela tatuagem que a gente sabe que vai ficar pro resto da vida. Então, a gente não quer, não quer que seja algo qualquer. Tem que ser significativo, sabe? Tem que fazer sentido. Qualquer. Lá nos anos 2000, não. Por quê? Porque lá naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Então, o que a gente fazia? Tinha uma revista que eu mandava, eu mandava emplastificar. Inclusive, eu comprei até uma emplastificadora. Porque e naquela época era caro. Comprei, sabe o que também? Uma copiadora, que naquela época era caríssimo, aquele trambolhão. Sim. Por quê? Porque eu tinha que tirar cópia das revistas para poder para poder o cliente olhar, entendeu? Então ele só tinha aquela alternativa. Por isso que todo mundo tinha a bendita do anjinho. Do anjinho. Né? Porque todo mundo tatuava a mesma coisa. Hoje em dia, não. Tá bem hoje em dia, você precisa... Eu acho que assim, hoje é uma necessidade mesmo você colocar autenticidade na tua tatuagem, sabe? Ela precisa ser sua, ela precisa fazer parte de você. Então, antigamente, eu lembro que teve uma modelo que tatuou Made in Brasil. Gente, o que teve de Made in Piauí... lá tatuando, né? Então, e hoje em dia eu acho que as pessoas querem essa autenticidade. Então, hoje a gente faz isso. A gente senta. Então, às vezes o cliente vem com um projeto, ele já vem com a referência do Pinterest. Quando ele vem com aquela referência do Pinterest, a gente pega aquela referência e vamos adaptar para a tua história, sabe? Às vezes o cliente chega lá, eu quero chega com aquele leão, que é a metade leão, leoa, né? E o resto são os filhotes. Aí eu falei, vamos colocar a cor dos olhos do teu filho, vamos colocar quem é o mais velho, vamos colocar em ordem aqui e tal, quem é o menino e a menina. Então tem todo um estudo, né? Tu dá uma consultoria legal. Tem, porque a gente gosta disso, a gente quer que você tenha a tua história marcada na tua pele. Então,
Não pode ser qualquer coisa. É pro resto da vida. Pois é, eu quero até te perguntar se já chegou pessoas com aquela... Não, André, eu tô arrependida dessa tatuagem. Não quero mais. É a cara do meu ex-marido, do meu namorado. Eu não quero mais. Tira isso aí. Acontece muito isso. Demais. E olha só que interessante. Quando a gente começou a fazer tatuagem definitiva, que começou essa moda de um tatuar o nome do outro, né? Quando chegava um casal querendo tatuar, eu dizia assim, coloca só uma letrinha, não precisa colocar o nome todo. Lene, é como se eu estivesse duvidando do amor deles. Nossa. Eles ficavam chateados quando eu dizia que era para colocar. Não, eu quero colocar o nome. Eu falei, então tá bom. Né? Quando eu percebi, quando eu tive essa sacada, eu digo, não, eles não gostam, como se eu estivesse duvidando do amor. Sim. Aí o meu discurso mudou. Aí a pessoa chega, não, eu quero fazer só uma letrinha aqui. Minha filha, bote logo o nome todo. Você quer fazer a almena, faça logo, bote logo o nome todo. Né? E assim faz. Hoje tem essa tecnologia, tanto de remover, como de você fazer uma cobertura. Então, o Márcio, como é um tatuador lá dos anos 2000, ele se especializou em coberturas de tatuagem. Por quê? Porque a tatuagem feita lá nos anos 2000, ela verdadeiramente, ela precisa a gente chama de upgrade, dar um upgrade nela. Por quê? Porque naquela época era outro maquinário, era outro pigmento. Então, assim, você pega uma tatuagem daquela época e uma tatuagem de agora, completamente diferente. Nossa, né? Então, assim, o maquinário de hoje é surreal, sabe? Então, tecnologia assim, também tem a IA que está aí. Isso, então tem muita diferença, né? A dor... Antigamente, gente. Eu quero saber como que hoje você falou, Lene, hoje em dia tem o analgésico direitinho, as pomadas. Assim, além disso, existe essa tecnologia do maquinário, porque o que acontece? Deixa eu fazer aqui para ver se vocês entendem. Antigamente, as máquinas de antigamente, a agulha fazia esse movimento na pele, então ela ia batendo no osso ali. Batendo na pele aqui para poder pigmentar, né? Esse era o movimento que a agulha fazia do maquinário antigo. O maquinário de hoje, ela não bate, ela faz um movimento rotativo, como se estivesse bordando na pele. Então, isso melhorou muito essa questão do limiar de dor. Melhorou muito. Então, assim, hoje é muito mais delicado o maquinário, sabe? Então, tem micropigmentadoras que usam o mesmo maquinário de tatuagem, de tão delicado que ele é. Que legal. Então, você vê, então você fala assim, André, mas a dor e tal. Lene, eu te digo que não se compara com o que era antigamente. Então, hoje os clientes, eles não reclamam, sabe? É claro, quando é que um cliente vai sentir um pouco mais? Quando ele está com 5, 6 horas de sessão, que a pele já está muito estressada, que a pele já está, né, machucada demais. Aí ele sente. Agora, pra gente que gosta de uma tatuagem mais minimalista e tal, é uma tatuagem que vai demorar o quê? Uns 30, 40 minutos no máximo? Tranquilo. Dependendo da tatuagem, leva essas horas de 5, 6. Sim. Isso atualmente? E naquele tempo lá, que era mais... naquele tempo. Nossa. Naquele tempo, como a máquina, ela era uma máquina mais agressiva, o que acontecia? Você triscava, ela já pegava logo o pigmento. Era riscando, sangrando, lascando pigmento. Gente, então, assim, naquela muito época... sofreram, né? Era. Imagino você que foi. Fui. Foi a primeira Não, gente, você não tem noção, não, do que foi, minha filha. Olha, eu tenho fotos para registrar. Nossa. Eu tenho fotos. Mas foi Ainda bem que foi Márcio difícil. sempre te amou. Exatamente. Andréa, quando foi que você parou assim? Não, a moral cresceu muito, de forma desordenada. Quando foi que você parou assim? Não, agora eu tenho que estudar gestão, porque passou do controle aqui, eu não estou sabendo mais o financeiro. Eu vou lhe dizer, quando foi que eu tive essa percepção? Quando a gente tentou abrir 2 filiais e a gente... Não conseguiu. Não conseguiu. Todas 2, elas ficaram abertas 1 ano. Sério? Só 1 ano. A gente abriu no Riverside em 2008. Em 2009 eu fechei. Aí a gente abriu outra em Picos em 2017. Em 2018 a gente fechou.
2 anos antes da pandemia mesmo. Então, assim, foi... ali foi onde eu percebi que eu não sabia de nada. E é interessante como, quando a gente está crescendo, a gente tem um orgulho, Lene, aquela coisa de porque tu tá crescendo, tu acredita que tu sabe. E aí, quando vem esse tipo de desafio, que eu acho que é Deus mesmo te dizendo assim, minha filha, vai estudar, você não sabe de nada não, Bota querida. o pezinho no chão. Bota seu pezinho no chão. E aí é onde veio realmente a humildade de dizer assim, opa, agora eu preciso estudar. Agora eu preciso estudar, agora eu preciso rever, agora eu preciso, né? E com isso, realmente a gente teve que reavaliar muita coisa, né? Então, até a gente entender que tudo que a gente estava fazendo estava errado, né? Que, tudo bem, a gente fala assim, nossa, a gente tem muito tino empreendedor, a gente tem, né? Mas esse tino, você só consegue ir com ele só até um certo ponto. Dali para frente, você precisa verdadeiramente de conhecimento. E naquela época não tinha um podcast desse para nos ajudar, né? Não, né? Naquela época não tinha. Então, assim, era ter que voltar para a sala de aula mesmo, sabe? E estudar. E estudar. Nossa, financeiro então? Financeiro. Agora, assim, eu sempre tive muita habilidade com números. Sempre gostei de números, né? Então, eu tenho um raciocínio lógico. Então, eu já sabia mais ou menos para que rumo eu tinha que ir, né? Eu já entendia o que eu tinha que fazer, né? A gente só tem aquela coisa do... Você sabe o que tem que fazer e às vezes você não faz, né? Principalmente, assim... o meu perfil, que é igual ao seu, nós somos influentes, a gente gosta muito de pessoas. Então, o que eu sempre fiz? Às vezes eu deixava um relatório ali de mão, porque chegava um cliente para me conversar. E eu ia conversar com o meu cliente, que era muito mais gostoso do que ficar olhando, analisando o relatório, né? E olha, eu te digo uma coisa, para nós que somos influentes, parar para analisar relatório, não, gente, a gente faz mesmo pela obrigação. Exatamente. Mas é um pouco doloroso, é um processo doloroso. Mas o financeiro sempre soube o que tinha que fazer, né? Então, hoje, para mim, lidar com o financeiro é mais tranquilo, né? Porque eu já conseguia... Claro que o conhecimento, a gente vai aprendendo mais coisas. Opa, essa ferramenta aqui, essa aqui vai me ajudar, né? Claro que potencializa mais. Mas hoje eu já consigo. Mas assim, se você me perguntar, e qual é o maior desafio hoje que eu enxergo na gestão da loja, né? São pessoas. Pessoas, né? Pessoas. E assim, e a gente que vem de uma geração híbrida, vamos falar assim, né? Nós somos a gente viveu sem internet. Sem internet. E a gente trabalha com a geração que nasceu com a internet. Com a internet. Então, assim, é um desafio, Lene. Gigantesco. Nossa, mãe. E cansativo pra gente. Demais, muito, muito cansativo. E de muita compreensão, de muita empatia, de muito, sabe, de muita conversa, de muito diálogo. E é desafiador, porque hoje a gente sabe que a gente tem uma geração adoecida. E o meu mercado, ele pede um time jovem, né? Então, eu tenho que lidar com um time jovem, tenho que lidar com esses desafios da sociedade moderna. Então, todos eles têm problema de ansiedade, todos eles têm histórico de depressão, e eu tenho que estar lidando com tudo isso, entendeu? Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, vai fazer 20 anos, né? Ela trabalha com o meu financeiro também, ela trabalha junto comigo. E ela é do tempo lá dos anos 2000, e ela fala assim, esse povo é tudo Nutella, né? Ela bem tradicional, aquela mulher dura, aquela mulher forte. Sim. E ela fala, dona André, sinceramente, eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu falei, esse blá 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 de vocês aí, isso aí é tudo besteira. Mas hoje eu percebo a sensibilidade, é completamente diferente, né? Hoje, naquela época a gente podia, assim, exigir um pouco mais e estava tudo certo. Hoje em dia é mais complicado. Tá mais delicado mesmo, tá mais delicado.
né? E se for artista, então um pouquinho mais. Ah, nem me fale. Porque o artista vem o ego, né? E aí a gente tem que estar lidando com essa, né? Com essa delicadeza do ego e da juventude. Se espelham muito naquela vida do Instagram, né? E a vida do Instagram é uma vida muito perfeita, né? Ali isso ninguém é tem verdade. problema, ali todo mundo é bonito, todo mundo é rico. E aí aquela coisa do dinheiro muito fácil, né? Uhum, Então, acredita-se que é muito fácil. acredito. E aí, hoje a gente vê uma geração que quer fazer o que ama, que quer fazer o que gosta, mas às vezes eles não querem pagar o preço, né? Então, por exemplo, eu amo tatuar, eu me sinto realizada tatuando, mas não quer arrumar o seu próprio estúdio, sabe? Não quer limpar a sua bancada. Então, lá na loja, às vezes, é essa história. Ó, cadê? Vamos lá, tem que estar batendo, né? Vamos lá, vai arrumar a sua bancada, não sei o quê, tem que chegar no horário. Então, assim, quer trabalhar com o que gosta, mas não quer pagar o preço. Então, assim, não existe isso, sabe, Lene? Não existe. Por mais que a gente trabalhe com o que ama, tem a parte que a gente faz que a gente não ama, mas que é o jeito. Mas que é o jeito. E aí Faz é o pra que tem vida que ser toda. feito, É pra vida toda. Isso Né? aí não se pode fugir. Andrea, sobre segurança e higiene da tatuagem. Como é esse lado? Isso aí, minha filha, isso aí, se você perguntasse, André, o que manteve vocês no mercado por 25 anos? É exatamente essas duas palavras. Por que os pais ainda hoje levam os filhos para fazer tatuagem de piercing na moral? E isso tá acontecendo muito, né? Muito. Por quê? Porque a gente sempre se preocupou com isso e ainda hoje se preocupa, sabe? Com essa questão do bem-estar do cliente. A história do resultado final. Eu quero que você coloque um piercing na moral e que esse piercing fique contigo 10, 15, 20 anos. É só quando tu tiver a fim de tirar que tu tira. Claro que para isso eu tenho que te entregar excelência na joia. Eu tenho que escolher o melhor fornecedor. Eu tenho o mesmo fornecedor, Lene, há 25 anos. Desde quando a gente abriu a moral, eu tenho o mesmo fornecedor. Por quê? Porque eu confio nas joias, tem certificação. Se precisar trocar, ele troca, ele me dá garantia. Então, eu posso dar toda essa garantia para o meu cliente. Então, eu entrego a melhor joia para o meu cliente, para fazer o melhor piercing, sabe? Então, a gente tem uma equipe de tatuadores muito treinados para entregar o melhor para esse cliente. Sabe? Que legal. E se acontece, porque afinal de contas nós somos os seres humanos. Então, mas se acontece alguma falha aqui, que seja numa tatuagem, que seja num piercing, a gente se responsabiliza total mesmo, sabe? Então, assim, outro dia teve uma situação que uma cliente foi fazer uma tatuagem. Ela é uma cliente extremamente exigente e o tatuador fez um trabalho que ela não se sentiu satisfeita, não superou a expectativa dela. Imediatamente o Márcio entrou em cena, sabe? Não, pois eu lhe dou a cobertura da sua tatuagem, a gente vai deixar essa tatuagem linda, não se preocupe. Quanto nem um centavo. Nossa, aí, ó. Então, isso credibilidade. Isso é a nossa entrega. Então, assim, o cliente ele precisa sair satisfeito. Aí, vamos lá, o cliente fez o piercing e, sei lá, ele colocou o piercing e a bolinha às vezes desrosqueia, né? Desrosqueou, né? E meu piercing caiu, não tem problema. Eu lhe dou outra perfuração, eu lhe dou outro piercing. Por quê? Porque eu sei que isso aí pode ter sido falha do body piercing que não apertou da maneira que deveria apertar. Então, eu lhe dou outra joia, não tem problema, sabe? Então, isso vocês foram adquirindo essa experiência ao longo dos 25 anos. Ao longo do tempo, né? Então, a gente vai entendendo, vai sentindo a necessidade do cliente, sabe? E aprimorando essa entrega, sabe, Lene? Então, a gente vai percebendo o que o cliente quer, o que ele precisa. E, a partir daí, a gente vai, né, aperfeiçoando, vai melhorando. Esse cliente quer um pouco mais de atenção, esse cliente, por exemplo, a gente percebeu que o cliente não cuidava direito do piercing, aí hoje não, vamos oferecer um kit de cuidado para esse cliente. Aí não, o cliente não sabe cuidar direito do piercing, fizemos uma parceria com uma profissional da área de saúde,
só exclusivamente para orientar o nosso cliente no processo de Gente, cicatrização. Que legal. Então, ele tem 30 dias. Deu um probleminha, faz uma teleconsulta com a doutora Mara, tá bem aqui? Ela vai tirar todas as tuas dúvidas, vai cuidar do teu piercing. E ela é muito criteriosa, ela pede foto todo dia. Se você mandar a foto, ó, fiz um piercing na moral e ele tá assim, manda a foto para ela. Pronto, a partir dali, ela já te abraçou. Então, ela só vai descansar quando o teu piercing estiver cicatrizado. Que legal, isso aí é... Então, isso tudo foram coisas que a gente foi aprimorando de acordo com a necessidade do cliente. Não, ele precisa de cuidado. Porque como nós não somos da área de saúde, a gente não tem autorização para estar passando medicação, nada disso, Sim. não, precisamos fazer parcerias. E aí essa parceria deu muito certo, os nossos clientes se sentem super seguros, e principalmente as mães. As mães. É isso que eu tô vendo um vídeo de vocês, e eu quero até que você fale muito sobre isso, sobre o brand. E eu tô vendo o quanto vocês estão entrando aí no mundo digital e quanto a Andréia tá entrando mesmo nessa área do digital, Andréia. Eu tô achando muito legal isso aí. Tô assim, eu não tenho problema nenhum, assim, tô dizendo que eu sou bem mandada, me dê a missão que eu faço. O que é que eu tenho que fazer hoje? Diga bem que eu faço. Né? Então, eu sou dessas. Mas essa proposta de trazer essas histórias dos nossos clientes... Porque já são as mães que estão levando lá. Gente, isso é muito gostoso quando eu vejo uma mãe, um adolescente chegando na loja, né? Tanto a mãe quanto o pai. E o pai também, é verdade. Os pais né? levam as filhas e os filhos. Então, assim, na hora que entra, que eu vejo, digo, pai. Esse daí frequentou a moral nos anos 2000, eu tenho certeza. Nossa. E aí a gente começa a puxar o assunto quando você pensa que não. Ai, nossa, eu vim aqui demais. Ai, meu coração eu vi um vídeo assim. super bacana de uma mãe dizendo, não, eu saía do colégio das irmãs e já passava por aqui e ficava namorando e vinha fazer minha tatuagem. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu me lembro nessa época porque a moral era point, né? Então, muitos estudantes faziam isso, né? E eu me lembro que eu recebi uma ligação do diretor do Colégio Corujão. Eita, quem lembra do Corujão? Corujão. Então, eu recebi uma ligação do diretor, dizendo assim pra mim, é da moral? Eu falei, Olha, eu queria só dar um aviso pra vocês. O quê? Não, eu queria que toda vez que chegasse um aluno fardado com a farda do Corujão, vocês mandassem embora. Porque eles estão gaseando aula pra ir pra aí. Aí eu, meu Deus, eu não posso fazer isso com os meus clientes, não posso. Sério, André, muita coisa que a moral já passou. Então acontecia muito isso, gente. E essa história é muito gostosa. E aí o que às vezes eu fico conversando com o Márcio nos nossos momentos de nostalgia, né? A gente lembrando que naquela época, como não existia rede social, não existia essa necessidade, não existia os smartphones que você fica ali, né? Então, as pessoas se comunicavam mais. Então, ali era point, as pessoas conversavam e marcavam. E hoje, o que a gente percebe? A gente percebe um cliente, né? Por exemplo, uma adolescente dessa, porque geralmente quem entra em contato é a adolescente e a mãe vai, né? E quando ela tá falando com a gente aqui, conversando, é uma pessoa. E quando nossa, chega lá... super simpática e tal, desenrolando a conversa. Quando ela chega, é outra pessoa. Introspecta, quietinha, calada. Eu, meu Deus, essa aqui é aquela. E aí a gente sente falta dessas interação, dessa conexão que tinha. Né? Hoje os jovens estão mais assim mesmo, estão mais muito apressados, porque naquela época a pessoa ia pra moral pra furar a orelha, passava horas lá conversando, papeando, né? Hoje eles vão com o celular na mão, senta, quanto tempo vai demorar, se demorar muito reclama e tá ali com o telefone, pede logo a senha do Wi-Fi, né? Cabeça baixa. Eu falei, gente, cadê aquele negócio gostoso que tinha? Não tem mais. Aquele quente que a gente tinha, não era, Andréia? E haja papo, minha amiga, era muito legal, era muito legal mesmo. Andréia, me diz uma coisa, tem tatuagens que demoram muito para cicatrizar? Naquela época... Demorava mais. Demorava, porque criava aquele cascão de ferida. Sim, eu lembro. Criava um cascão. Hoje em dia, pela delicadeza do maquinário, a mulher é muito tranquila. Antigamente você saía com a tatuagem, estava toda vermelha, ao redor assim, a pele machucada. Sim. Hoje em dia, meu Deus, nem parece que você acabou de fazer a tatuagem. Você sai, coloca um curativozinho, que é um adesivo lindo.
E tinha aquela história, tinha, né? não. Tinha Hoje que demorar um certo tempo para fazer certas atividades, vamos dizer, uma academia. Se fosse no braço, tinha que dar um tempo, Hoje né? em dia é muito tranquilo. Muito tranquilo. O que eu sempre falo para o cliente? Eu posso malhar, né? Então a pessoa fez um fechamento aqui de braço. Aí eu falo, olha, é complicado você malhar esse músculo, né? Então vamos malhar a perna, vai malhar a perna, né? Mas hoje em dia é muito, muito, muito mais tranquilo, nem se compara. Nem se compara. Um processo de cicatrização naquela época que durava ali 20, 30 dias, hoje 7 dias, 10 dias no máximo. Sua tatuagem tá uma maravilha. Que legal. Graças às máquinas. E aí o cliente também já sai lá da loja com a pomadinha para poder ajudar no processo de cicatrização. Todos os requisitos ali direitinho. Tudo direitinho. Tem toda uma assessoria de vocês, né? E assim, aí a gente tem essa preocupação de no dia seguinte perguntar como é que tá a tatuagem, 7 dias depois, e aí, como é que tá o processo de cicatrização? 40 dias depois a gente aperreia esse cliente para voltar na loja. Pra Porque ver, né? a gente quer ver como foi que ficou o resultado final. Olha Se que tiver legal, uma gente. falhazinha de nada, a gente corrige, sabe? E assim, isso tudo vai trazendo esse valor, Sim, né? Vai sim. trazendo esse valor. E aí uma coisa também que eu acho bem interessante, né? O Márcio, que é uma coisa que a gente percebeu nessa nova geração. A gente tem uma geração, Lene, de jovens muito artísticos. Não sei se tu já percebeu. Esses jovens de hoje, se não canta, dança, se não dança, compõe, se não compõe, canta, se não canta, toca. Então, eles têm uma necessidade muito grande de se expressar. E eles buscam muito a tatuagem para isso, né? E aí, a gente com demandas de pessoas querendo aprender a tatuar. Olha, eu queria aprender a tatuar, né? O Márcio, diante de toda a dificuldade que ele teve para aprender a tatuar, ele falou assim, André, eu vou dar curso de tatuagem agora, né? Legal. E aí, quando a gente começou a dar o curso de tatuagem de maneira assim, bem, bem tímida, né? Assim, foi um sucesso. E hoje, e ainda hoje, quando a gente lança um curso, a quantidade de jovens querendo entrar nesse mercado, querendo mergulhar nisso. E tá mais fácil, né? Hoje em dia não tem tanta resistência, não é? Com Lá nos anos 2000 toda tinha mais certeza. resistência. E hoje, o que acontece? Nós temos a rede social para validar a profissão de tatuador. Então, hoje a gente vê que tatuador é uma profissão de respaldo. Isso. Então, quando você chega em qualquer lugar e fala assim, sou tatuador, aí ele tem um carrão, mostra logo o carrão. Aí mostra o carrão, aí, né, o telefone muito, né? As viagens, festivais. Vocês as participam viagens. muito de festivais? A gente já participou muito, Lene. Hoje em dia não tenho mais saco. Não tenho mais força. Quando eu me lembro... Não sei, Lene, será que sou eu que chega assim, não, na idade de semi-jovem? E aí a gente sente assim, um incômodo tão grande, muito barulho. Meu Tu caso. sente isso Não, também? gente, o dia de sábado eu tinha que estar fora de casa, tinha que sair. Hoje em dia não, o que eu mais amo é estar dentro de casa. Pois é, duas. Aí a pessoa, vamos sair. Não. Aí o que acontece? Quando a gente faz reunião lá de marketing lá na loja, aí sempre quando nós vamos falar em ações, o que a gente vai fazer de ação diferente? Aí a gente diz, vamos fazer merchandising nos eventos e tal. Eu não, pelo amor de Deus, merchandising não. Eu não tenho mais força. A gente já fez tanto. Eu entendo. A gente já fez tanto. Sabe? Que eu falei assim, não, gente, vamos fazer outra coisa, pelo amor de Deus, merchandising não. Moral. Nossa, gente, 25 anos, vai fazer 26 anos agora em 2026. 26 anos em 2026. Muita história. Exatamente. Muita história. Muita história gostosa, viu? Vocês fazem parte do patrimônio histórico de Teresina. eu Quantos também festivais? acho. Piauí. Gente, Piauí Pop. Piauí Pop era a cara de vocês, Nossa, eu lembro. Aquilo ali era um Natal pra Eu gente. lembro porque a gente ia com a fundação, levava a parte cultural e a Moral tava lá. E a Moral
tem moral, gente. Lá, gente, é muito massa. Tem moral mesmo. Tem moral. Viu? Porque eu vou te falar, Helene, não é fácil aqui em Teresina você manter um empreendimento, um negócio pequeno como o nosso. Sim. Porque a gente não é, né, uma empresa grande. Mas você manter uma empresa do porte da nossa em pé ainda, durante Sim. 25, é difícil. É difícil. Bem desafiador. Né? É difícil você ter, né? Ainda mais assim, veio crises e mais crises econômicas, aí veio pandemia. Eu queria até saber, pandemia, como foi que vocês fizeram? Porque ninguém podia respirar, ninguém podia abrir janela. Como foi que ficou o negócio de vocês? Muitas empresas quebraram. Muita. Foi bem interessante. A gente passou 2 meses em casa. 100% lockdown, fechadão mesmo. Ninguém podia sair. E assim, para o nosso negócio realmente foi complicado, porque a gente teve que bancar tudo, bancar a equipe, bancar aluguel, bancar tudo. Sim. Né? E aí essas reservas foram, eu falei, opa. Só que o que aconteceu? Eu tinha ficado com o celular da loja. E a enxurrada de mensagem que eu recebia do pessoal querendo fazer tatuagem. E a gente... Compra online também. E compra online, Nossa. E aí, porque vende as camisas e tudo, né? E aí o que acontece? Nós tínhamos... a loja tinha o pavimento de cima. Né? Então a gente tinha a loja embaixo. Eu lembro. E o pavimento de cima. E ainda tem um detalhe. A gente fez uma mudança de ponto ali na mesma região, né? Sim. Então a gente ficava bem em frente à Praça João Luiz. E a gente resolveu ir para frente da primeira Igreja Batista. Ficar ali na Coelho Rodrigues. Sei. Isso a gente fez essa mudança em fevereiro. Quando foi em março veio a pandemia. Nossa. E foi complicado, porque a gente tava reformando, tava pagando reforma ainda, né? E aí 2 meses a gente ficou parada, aí o pessoal pedindo. Não, pois então o Márcio falou assim, André, eu vou atender os pessoal. E a gente começou a atender no piso superior da loja. Carli, todo mundo reservado, horário reservado. Isso, horário reservado, né? E a gente o Márcio só atendia um cliente por vez. Pra não acumular. Isso. Mas assim, foi uma época realmente assim. Você falou, porque todo mundo tava com medo mesmo. Muito medo. Mas assim, foi uma época de fartura. Eu imagino, porque todo mundo com aquela vida ativa, de repente você teve que parar e veio crise de ansiedade. Isso. E eu acho que eu lembro que sair de casa era um festival. A pessoa estava com tanta sede de ir ao supermercado. E eu acho que aquela coisa assim também de, meu Deus, se eu morrer hoje, eu não vou ter feito a tatuagem que eu sempre quis. Aí eu acho que o pessoal largou o pau fazer tatuagem, minha amiga. Então foi bom, de certa forma. Foi. Legal. E esse lockdown que teve, esses 2 meses que a gente ficou em casa, também foi um momento muito, mega importante para nossa família, sabe? Porque até então, desde quando a gente abriu a loja em 2000, até 2020, as nossas férias, a gente passava mais ou menos 15 dias viajando com as crianças no período em que eles estavam de férias. Então, a gente não ficava para curtir a nossa casa. Eu entendi. Trabalhando direto. Então, nesses 2 meses que a gente parou para curtir a nossa casa, curtir a nossa família, curtir os nossos filhos. Então, foi um momento de muita conexão, sabe? Com a nossa família. Então, a gente ficou assim mais juntinho ainda. Minha filha, que na época ela era assim, ela estava na fase da aborrecência. Ai, meu Deus. Então, ela me odiava do fundo do coração. Mas na pandemia ela começou a me amar. Ai, que bom, que bom. Então, a nossa relação ficou muito boa, né? Que a gente realmente se aproximou. E ela só queria isso, ela só queria que a gente ficasse um pouco mais perto. Então, assim, eu não tenho muito do que reclamar, vou falar assim. Da pandemia, não. Né? E só o fato, claro, a gente teve que se reestruturar, né? Então, diminuiu a loja, teve que se adaptar a nova realidade. Nova realidade. Mas estamos aqui, estamos na crescente e vamos que vamos. Ah, que legal. Andréa, foi ótimo
ótimo, maravilhoso fazer esse bate-papo com você, minha querida. Que bom que você veio. A Eu André é que totalmente alto astral, gente. É Oh, direto, assim. E é o tempo todo, tá? Sorrindo É o direto. tempo todo. Tem tempo ruim pra mim, não. Ai, que bom, deu certo com o Márcio. Eu tô conhecendo o Márcio, que é a figura. Mostra aqui, Thay. Márcio, que incrível. E eu só agradeço demais. Muito bom conhecer a história da Moral. Conhecer o quanto que vocês ainda estão crescendo. Não parou por aí, graças a Deus. O negócio está Graças só a Deus. crescendo. Amém. As mães, o pai tá ali revivendo. Agora é o momento de fazer esse brand, né? Chegar e Isso, contar como chegar. foi que você veio até a Moral, como foi que Isso. você conheceu a Moral. E tá sendo muito legal, viu? Tá bom. Tá gostoso. Tá gostoso, né? E assim, Tá sim. eu te agradeço demais. Demais mesmo. Meu bem, eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui. E a gente que gosta de bater esse papo gostoso. Ah, gente. menina, a gente É- conversa muito. A gente É uma ri delícia. E eu que agradeço, viu, por essa oportunidade de estar contando essa história. muito. Gente, compartilhe. Pode compartilhar com as amigas, com todo mundo, Sim. que tá um episódio muito legal, muito engraçado, cheio de vida. E é disso que a gente precisa, de alegria, não é, Andréa? É isso que a gente precisa. Ah, deixa teu arroba. Ah, sim. Deixa o aí. da loja Moral Tatu Underline. Ótimo. Então, assim, e olha, só lembrando, a gente criou agora, toda quarta-feira, a gente criou a Quarta Tour, Ai, que onde a legal. gente tem tatuagens com desconto. E a nossa cesta do piercing, que tem descontos também no piercing. Ai, que legal. Toda quarta Toda quarta e toda sexta. e toda sexta. Então, Quarta ó, Tour e sexta do piercing. ó, aí, ó, viu? Se liga. Olha aí. Então, se Deus quiser, liga. já... Quer deixar algum recadinho pra mulherada? Ai, olha, gente, eu vi uma frase que ela me chamou a atenção. Ela falava assim que nós que somos mulheres, que somos empreendedoras, falava assim que a gente não pode desistir, que uma mulher de sucesso é uma mulher comum que não desistiu. Então, assim, a gente não pode desistir. A gente Não pode. desiste, A né? gente não pode, não. A gente não pode desistir. É desafiador? Muito. É desafiador ser mãe, ser empreendedora, ser esposa, sabe? Ser amiga, ser filha. É desafiador, sabe? Mas a gente sabe o nosso papel e a gente sabe onde a gente quer chegar. Então a gente não pode desistir. Ai, que legal. Mulherada, compartilha. Tá bom demais esse episódio, viu? Compartilha aí com todo mundo que você conhecer. Que você também não gosta, pode compartilhar, Pode né, André? compartilhar, que começa a gostar. Vai ser bom demais. Um abraço, um beijo, até a próxima. Cheiro grande. Tchau, tchau.